Olá, eu sou o professor Newton Clemente e gostaria de estabelecer uma relação que eu ainda não vi alguém estabelecer, que talvez não seja tão comum, entre o calendário cristão, que nós usamos lá nas aulas de história, história da arte, história da educação, história geral, e os números inteiros. Os números inteiros usados lá na matemática, os positivos e negativos. Então eu vou mostrar aqui para vocês porque eu acho que uma coisa acaba complementando a outra, acaba ajudando a entender a outra. Espero que vocês concordem comigo e gostem. Eu vou mostrar, tá? Então olha aqui, ó. Eu tenho aqui o calendário cristão. O que a gente tem no calendário cristão? Nós temos o nascimento de Cristo, que é a referência do calendário cristão. Normalmente não se coloca esse NC aqui, eu coloquei por minha conta, porque eu acho que fica didaticamente adequado, fica mais fácil para entender. E aí a gente tem os anos após o nascimento de Cristo, né? Como a gente usa o DC, depois de Cristo, normalmente não precisa colocar quando é depois de Cristo, você só coloca o ano. E quando é antes de Cristo, aí sim, aí você coloca o AC. Né? Mas de qualquer forma eu coloquei todas as nomenclaturas aqui para facilitar o entendimento. E detalhe, né, gente? O que eu acho que é interessante, que às vezes fica um pouquinho mais difícil do entendimento, é isso aqui, ó. Então a gente tem aqui, a partir do nascimento de Cristo, o ano 1, 2, 3, 4, 5. Poderia também dizer que é o século 1, 2, 3, 4, 5. Podemos considerar cada número aqui como ano ou como século, tá? Como vocês preferirem. E aqui também, ó. Pro outro lado, é isso que é interessante, essa que é a relação que eu quero estabelecer. Ó. Pro outro lado, cresce aqui para a esquerda. Então, só que assim, ó, o ano 1, né, ele está mais próximo do presente do que o ano 2. Aqui está mais para o passado, o ano 3 mais para o passado, 4 mais ainda, 5 mais ainda. Então aqui, ó, os anos antes de Cristo, quanto maior o número, mais para o passado a gente está caminhando. Isso que eu acho interessante de perceber. Assim como acontece, eu vou subir aqui, ó, com os números inteiros, o conjunto dos números inteiros. Então o que eu tenho, o conjunto dos números inteiros? Eu tenho para a direita aqui do zero, ó, o zero seria, fazendo a referência lá com o calendário cristão, seria o nascimento de Cristo, né? Para a direita aqui, ó, eu tenho os números positivos, que eu também não preciso necessariamente colocar o sinalzinho de mais, não preciso colocar, né? Então os positivos a gente coloca ou não o sinalzinho de mais, mas sabemos que são positivos e o sinal seria mais. Os negativos, aí sim, né? Eu preciso colocar o sinal de menos. E percebam que os negativos, ó, à medida que eu tenho aqui aumentando o valor absoluto de cada número, o valor absoluto é sem o sinal, né? Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então quanto maior o valor absoluto do número, mais negativo ele é, né? Digamos assim, menor é o número. Então cada número que está à direita aqui, né, sempre é maior do que aquele que está à sua esquerda. Interessante isso, né? Espero que vocês tenham gostado aí com essa comparação, com essa relação, né? E que fique mais claro para entender tanto o conjunto dos números inteiros, que a gente representa aqui pela letra Z, né? Eu até brinco, Z inteiros, né? Conjunto dos números inteiros e o calendário cristão, que nos ajuda a estudar história de maneira geral. Desejo que estejam e continuem muito bem. Fiquem com Deus. Se gostou, dá uma curtida, se inscreve no canal. E se gostou, se não gostou, compartilha, compartilha. Você não pode assistir isso sozinho. Um abraço, fiquem com Deus.